Hoje a TV Com Maceió está aqui no Tribunal de Justiça, o TJ Alagoas, para fazer uma entrevista exclusiva com o presidente do tribunal, o desembargador Tutimés Ayran. Boa tarde, presidente. Obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Presidente, o senhor assumiu a presidência do Tribunal de Justiça com a proposta, com a perspectiva de tornar a justiça mais próxima da sociedade. Essa foi uma das suas promessas no início ali desse ano de 2019. Que ações o tribunal vem desenvolvendo ou começou a desenvolver para aproximar essa justiça da sociedade? Veja, a gente, quando assumiu, a gente imaginou um projeto que ele tivesse, assim, dois pilares, né? O primeiro pilar é melhorar a jurisdição, melhorar a resposta que o poder dá para a sociedade em função da sua atividade típica, que é resolver os conflitos humanos via processo judicial, né? E melhorar, seja do ponto de vista da velocidade da resposta, seja do ponto de vista da qualidade da resposta, né? Esse é um pilar. O outro pilar, que me parecem concomitantes, né, é esse que você falou, de aproximar o poder judiciário da sociedade, desencastelando-o, né? Fazendo com que, vou usar uma metáfora, ele deixe de ser sisudo para ser um poder sorridente, de braços abertos, né? Um poder amigo, um poder fraterno, um poder que, enfim, tenha empatia com as pessoas, seja capaz de se colocar no lugar do outro, no lugar do judicionado, né? Então, essa foi a tarefa. Do ponto de vista da jurisdição em si, nós começamos removendo obstáculos, pequenos obstáculos que atrapalhavam a atividade de aplicar o direito, né? Como, por exemplo, a ausência de servidor. Então, nós fizemos, havia um concurso já feito, nós aproveitamos e nomeamos servidor num número que talvez não se tenha nomeado em um bom tempo aqui no poder, não é? A contratação de um segundo assessor para todos os juízes, quer dizer, quase todos os juízes hoje já têm um segundo assessor. Qual é a função do assessor? É diferente do servidor. O segundo assessor auxilia o juiz a, por exemplo, formatar a sentença. Então, quanto mais assessor ele tiver, mais produção ele vai ter, mais sentença ele vai fazer. Então, quase todos os juízes já têm o seu segundo assessor. Nós também cuidamos, e estamos terminando de fazer o concurso, para nomear equipes técnicas, que são fundamentais em alguns processos. Por exemplo, processo de família. Você tem que ter uma equipe técnica formada de assistente social, de psicólogo e pedagogo, para dar pareceres, sem os quais o processo não anda. Então, nós estamos contratando esse pessoal, regionalizando o atendimento e compondo 8 equipes técnicas. E estamos também, finalmente, cuidando da questão dos laudos periciais, que é um grave problema. Nós temos 5.000 processos represados, processo de curatela, né, que precisa de psiquiatra. Psiquiatra é um profissional hoje raro no mercado, né, e nós temos que dar a resposta. Então, nós estamos contratando psiquiatra aposentado para dar laudo para resolver isso, né? Aparelhando, dando as melhores condições possíveis para os juízes, né, terem uma produção mais, digamos, mais robusta, né, e compatível com a modernidade. Evidentemente que a esse esforço nós adicionamos a nossa filosofia, né, que foi, em primeiro lugar, investir fortemente na mediação e na conciliação. Por que isso? Nós saímos de um centro de conciliação em um ano e nós hoje temos 19 centros de mediação e conciliação em parceria com universidades, em parceria com prefeitura. Por que isso? Qual é a ideia? Fundamentalmente, em primeiro lugar, fazer com que o processo nem nasça. Se você tem uma briga de vizinho, e você pode resolvê-la antes do processo nascer, tanto melhor.
Como é que faz? Chama as partes, conversa e tenta resolver o conflito ali, no seu nascedouro. Mas uma vez nascendo o processo e sendo de fácil, vamos dizer, solução, tira o processo do seu leito normal, da vara, da comarca, traz o processo para o centro de conciliação e tenta compor. Qual é a vantagem? Se você coloca um processo na cadeia recursal brasileira, ele dura em média 10 anos. Se você traz esse processo para o centro de conciliação e você consegue a conciliação, você vai resolver o processo em 6 meses. Então você troca 10 anos por 6 meses. Então, por isso que nós investimos fortemente na mediação e na conciliação. Além disso, e esse é o projeto central da gestão, nós criamos aqui o que a gente batizou aqui de justiça efetiva. Já está funcionando de modo experimental, nós lançamos o projeto este mês ainda, vamos montar mais 5 equipes, nós temos 3 hoje, com mais 5 vão ficar 8. Qual é a ideia? São 8 equipes de 10 profissionais, hoje exclusivamente servidores do Poder Judiciário, mas as 5 equipes que vêm são formadas por advogados que fizeram concurso para isso. Qual é a ideia? São 10 pessoas por equipe, 8 pessoas responsáveis por minutar decisões e 2 pessoas responsáveis dentro da equipe por espalhar novas práticas cartorárias. Onde tiver uma vara ou uma comarca com problemas de superlotação, a equipe vai lá, dá um choque e resolve. Então, experimentalmente, esse projeto funcionou agora por 4 meses e os números impressionam, né? Se movimentou em 4 meses o equivalente ao acervo de todas as varas residuais cíveis da comarca de Maceió, onde se concentra 70% da jurisdição. Se movimentou 60 mil processos. É um número expressivo, né? Bastante expressivo. Isso com 30 pessoas. Se você botar mais 50 pessoas aí, e nós vamos botar agora, né, nós vamos dar um salto de qualidade enorme, né, na resposta jurisdicional que a gente dá para a sociedade, né? Então, mediação de um lado, né, e tentativa de resolução do processo numa velocidade muito maior e, portanto, num tempo muito menor, para que o Poder Judiciário diminua as insatisfações que existem em torno do seu funcionamento. E, na verdade, são absolutamente entendíveis e naturais, porque o processo é lento por sua natureza, porque é ritualístico, né? E tudo aquilo que é ritualístico é essencialmente lento. Mas nós precisamos, né, dar um choque nisso para que as coisas andem e andem cada vez melhor. Evidentemente que, ao lado disto, nós estamos fazendo todo um esforço, e aí eu vou diretamente à sua pergunta, né, para aproximar o Poder Judiciário da sociedade, abrindo o tribunal. Veja, hoje eu fui e eu me impressionei, me sensibilizei, fiquei até um tanto quanto emocionado. Eu fui ver o esforço que está sendo feito pelos envolvidos no caso Braskem, Pinheiro, Mutange e Bebedouro, né? Então está lá um espaço ocupado no ginásio SESI, né, onde finalmente a Braskem resolveu, e aqui eu aproveito para parabenizá-la, né, resolveu entender que precisava tomar providências em razão daquele conflito. Uma coisa que a gente plantou aqui dentro, eu reuni com a Braskem várias vezes, reuni com os moradores várias vezes, reuni com os poderes públicos várias vezes, e mostrando a necessidade de se dar resposta para essa população. Não se dá uma resposta tradicional, uma resposta processual tradicional, porque a resposta processual tradicional ia levar 15 anos, e esse povo precisava de resposta antes. Hoje,
Evidentemente que também, graças à intervenção do Conselho Nacional de Justiça e propriamente do Supremo Tribunal Federal, se resolveu, né, ou está tentando se resolver a questão de forma muito mais célere. Está lá a Braskem atendendo os moradores, providenciando uma indenização ou providenciando uma moradia para quem dela precisa. Ainda que seja uma intervenção parcial, né, eu me sinto recompensado quando eu vejo aquilo, porque isto nasceu aqui, né? Então nós atendemos a agonia do Mutange, do bebedouro e do Mutange, nós atendemos moradores de rua, nós atendemos gays, lésbicas e correlatos, né? Nós atendemos, enfim, negros. Nós lançamos um programa que eu batizo de Caravana pela Liberdade Religiosa, que é um problema que pouca gente sabe aqui, mas, enfim, as religiões de matriz africana, elas têm sido perseguidas por religiões que se dizem equivocadamente rivais, né, e que atrapalham o culto das pessoas, não é? E nós estamos indo aos terreiros, né? Enfim, nós estamos fazendo aquilo que eu acho que o Poder Judiciário tem que fazer. O Poder Judiciário, ele é muito mais do que um centro de resolução de conflito. Ele é um fiador do direito das pessoas, né? E aí vem toda uma lógica, todo um compromisso, né, a favor do direito das pessoas, os famosos direitos humanos, né? Que é um dever indeclinável do Poder Judiciário. Então, desembargador, o Tribunal de Justiça ele tem se aberto para fazer essa mediação. Inclusive, o senhor citou aí a questão do Pinheiro, mas tem também a questão da própria reforma agrária, que o tribunal tem acompanhado também essa mediação, esse conflito entre as pessoas que precisam de terra e aquelas áreas que estão desocupadas e que terminam sendo ocupadas por trabalhadores rurais. Veja, é uma questão muito interessante essa. Nós estamos, nesse momento, nós temos uma oportunidade, talvez única do estado de Alagoas, de fazermos a maior reforma agrária proporcionalmente do país e sem grandes conflitos. Fruto da falência do grupo João Lira e de uma articulação inicial, de uma negociação inicial em torno da usina Uruba e da antiga usina Lajinha, a usina Lajinha hoje, as terras da usina Lajinha hoje é praticamente formada de 11 mil hectares, salvo engano. Ela hoje está praticamente toda entregue por movimentos sociais. Tá? Eu tenho, e uma parte de Guaxuma, onde nós reservamos, graças a um acordo aqui em audiência, nós reservamos 2.500 hectares por movimentos sociais. Então, os movimentos sociais hoje ocupam uma boa parte do antigo patrimônio do Grupo João Lira. Há um interesse, inclusive, do governador de apoiar esse projeto. Eu tenho dito aos movimentos sociais da importância da gente aproveitar esse momento, né, para que a gente possa efetivamente fazer assentamentos, né, que façam com que eles se justifiquem, sejam capazes de produzir renda e riqueza para a população. Então, aproveito essa oportunidade para renovar esse chamamento, né? Porque eles estão lá ocupando, mas ainda não há um projeto muito claro, definido, né, de como produzir para além da produção de subsistência, enfim, né? Alguma coisa mais pode e deve ser feito com apoio, com a nossa intermediação, a nossa luta e com o apoio propriamente até do governo do Estado. Presidente, o senhor falou aí na sua apresentação inicial essa questão de contratar mais pessoas, de aumentar o quadro técnico, né, do Poder Judiciário. Esse ano nós tivemos um concurso para juiz substituto, né? Esse
concurso teve uma primeira parte, depois aconteceram alguns questionamentos por parte os candidatos em relação à empresa que fez a prestação desse concurso. Em que pé esse concurso está? Vai ter a segunda fase? O que o senhor pode dizer para os candidatos e também para as pessoas que aguardam o desenrolar desse processo? O concurso público ele é uma instituição absolutamente importante, ele é o espelho da República, né, porque ele dá oportunidade a todas as pessoas, pretas ou brancas, ricas ou pobres, né, de disputar igualmente, em iguais condições, a ocupação de espaço público, né? Mas exatamente por isso ele é uma coisa que demora muito, ele é muito lento. Entre o conceber dele e a execução dele é no mínimo 6 a 8 meses. Né? Então, nós pensamos esse concurso para juiz, por quê? Porque há 20 comarcas que não tem juiz hoje, em função de aposentadorias de alguns juízes, enfim, afastamentos, enfim. Nós pensamos lá atrás e conseguimos botar para acontecer. A primeira prova se realizou há pouco e nós tivemos um problema agora. Eu fui num lugar de votação e como é que acontece? Tem uma sala lá onde fica o pessoal da fundação, no caso a Fundação Carlos Chagas, e antes das provas irem para as salas de aula, onde os alunos estão elas são mostradas para de cada sala tira um representante, os representantes vão lá olhar. Então tira do pacote e mostra. Tá lacrado, tá. Aconteceu que num desses lugares, o funcionário da Carlos Chagas, quando foi se deslocando do centro para uma das salas, o pacote caiu, rasgou e, enfim, deu ensejo a especulações. Então, o CNJ foi acionado, concedeu a liminar, anulando a prova, e nós resolvemos aqui, de modo próprio, baseado no alto poder de tutela, nós resolvemos, antes do CNJ julgar, nós vamos nos antecipar e estamos anulando a realização dessa prova. Outra prova vai se realizar, né, dentro do espaço mais breve possível, né, para que a gente possa, enfim, ainda se Deus quiser esse ano, nomear esses juízes, ou então no começo, ainda esse ano não, ainda no ano que vem nomear esses juízes, nós estamos no fim do ano, né? Ainda no ano que vem nomear os juízes, ou então no começo do ano de 2021. Nós reconhecemos que aconteceu um acidente, mas enfim, em nome não pode haver dúvida, em nome da inquestionabilidade disso, nós resolvemos, com base na autotutela, anular isso. Então vai ter uma nova prova. Uma nova prova. A Fundação já concordou, entendeu? O equívoco, o eventual deslize foi praticado pela Fundação, de modo que ela vai assumir os custos sem problema nenhum. Certo. Presidente, esse ano também foi um ano de grandes decisões até polêmicas, né, que tomaram, né, a sociedade e também a opinião pública. Uma delas foi a questão, o senhor mesmo foi relator do processo de despromoção dos policiais militares, né, que o tribunal chegou ao tribunal e o tribunal teve que tomar uma decisão em cima de um projeto, de uma decisão que já tinha sido dada pelo Executivo. E isso causou uma certa comoção, os militares, né, se manifestaram, fizeram seus protestos. Como é que o senhor decidiu, como foi chegar a essa relatoria e tomar essa decisão a partir do que já tinha sido feito pelo Executivo? Veja, talvez tenha sido a decisão mais difícil que eu tomei até hoje como juiz, pela repercussão dela e na vida de dezenas e centenas de pessoas, né? Mas nem sempre nós temos condição de tomar as ações mais agradáveis, né? Às vezes nós temos o dever e a obrigação de ao tentar fazer o certo, desagradar as pessoas, né? Foi o caso, né? Na verdade, por um problema inicial originado lá em 2001 e uma intervenção, assim,
a meu juízo, é equivocada do próprio Poder Judiciário. Nós tiramos as promoções militares do campo administrativo e trouxemos aqui para o Poder Judiciário. Se judicializou um conflito num nível tal que nós estávamos perdendo sobre esse problema todo e qualquer controle. Então, as pessoas, para obter qualquer promoção, vinham aqui, para o Poder Judiciário. E como as perspectivas dos juízes são diferentes, a gente tinha que conviver com decisões diferentes para casos semelhantes. Algumas decisões que provocavam uma repercussão intensa do ponto de vista administrativo, por exemplo, promoções por salto. Então, você teve uma decisão lá em Arapiraca, por exemplo, que você saiu de cabo para capitão, uma vez só, né? Muita gente sendo promovido na frente de gente mais antigo, um nível de insatisfação enorme e, que é pior, um nível de imprevisibilidade do ponto de vista militar que nos angustiou muito. Hoje, por exemplo, o coronel vinha sempre dizer, olha, eu tenho patentes, cada patente tem uma missão. E cada patente tem um número X de militares. Então, por exemplo, cabo, hoje eu tenho 100, amanhã não tem mais 100. Amanhã eu já tenho 80. Depois da manhã não tem mais 80. Depois da manhã eu já tenho 70. E assim sucessivamente. Daqui a pouco eu não tenho mais cabo. Quem é que vai realizar a função de cabo? Não é? Então, descontrole geral e absoluto. E aí nós tivemos que tomar essa decisão, que eu batizo de freio de arrumação. Né? Sei que provocou muita polêmica, muita insatisfação por aqueles que foram despromovidos, mas eu quero dizer o seguinte, duas coisas. A primeira é que quem não tinha acionado o Poder Judiciário nessa verdadeira luta, guerra pela promoção, e que muitas vezes tinha sido efetivamente preterido, aplaudiu. Talvez a maioria silenciosa. Tá? A segunda coisa, isso vai permitir, e a ideia é essa, que as promoções voltem para a seara administrativa e que a polícia tome conta disso, porque esse é um problema da polícia. O coronel Sampaio me disse, numa conversa, que deve fazer uma mega promoção agora em fevereiro e as coisas vão se arrumando devagarzinho até que ganhe racionalidade, o que estava faltando. Na verdade, voltou para a polícia, para o executivo, essa função de comandar as promoções. Exato. E a ideia, e eu lancei essa ideia para as associações militares, veja, nós podemos evoluir para construir uma espécie de câmara de arbitragem nessa questão. Enfim, como é que seria? O militar entra com pedido lá, se o pedido é negado, ele não vem para cá, para o Poder Judiciário, ele vai na Câmara. A Câmara vai reunida com uma composição democrática, decide, e aquilo que foi decidido é acolhido pelas partes e ponto final. Quer dizer, é uma ideia que eu estou começando a construir e que eu espero que seja assim bem compreendida e, se possível, adotada pelas partes envolvidas. E aí sim a gente acaba com esse problema, de uma vez por todas. Certo, presidente. O senhor falou aí da questão do Pinheiro, né? Foi lá presente, a audiência, esteve com os moradores que estão passando por essa situação. Um dos programas que o TJ tem encaminhado é a questão da moradia legal, que ajuda tanto o pessoal do Pinheiro, como também quem está de uma forma irregular, que não tem os documentos, a posse do imóvel. Como é que vem se desenvolvendo esse programa aqui dentro do tribunal? Esse programa, ele nasceu como moradia legal. Qual era a ideia? Regularizar casas de pessoas pobres nos diversos municípios. A matriz do programa continua cada vez mais forte. Eu realizei, a última etapa foi em Teotônio Vilela. Nesta última etapa, nós chegamos a 40 mil títulos de propriedade de pequenos imóveis distribuídos.
E é, assim, impressionante, é muito impactante esse programa. Eu jamais imaginava que um pedaço de papel, que a gente conhece pelo nome de escritura pública, tivesse o impacto que tem na vida das pessoas, sobretudo nas pessoas pobres. As pessoas, quando recebem a sua escritura, o seu documento, algumas pessoas choram, né? Se emocionam, porque jamais imaginavam que pudessem ter aquilo, que custa caro, né? Então, nós pegamos esse programa como Moradia Legal. Esse programa foi se ampliando. Ele passou a ser rural legal, para regularizar pequenas propriedades rurais, não é? E ele passou a ser posse legal, que foi uma vertente do programa que nós lançamos para acolher, para atender os moradores dos bairros vitimados pelo problema do afundamento. E agora nós estamos programando a realização do primeiro uso capião legal. Nós vamos possivelmente lançar lá no município de Marechal Deodoro. Então é um programa, talvez seja o programa de maior alcance social do Poder Judiciário. Foi pensado lá atrás pelo Eduardo Washington, e teve essa brilhante ideia, e que nós estamos não só continuando, como ampliando. Desembargador, na questão da agilidade dos processos, né, a gente tem visto muita utilização da inteligência artificial. Como é que isso vem se desenvolvendo dentro do Tribunal de Justiça? Há um programa, um projeto para análise, para que isso seja ainda mais célere? Nós fizemos nós tentamos muito nos aproximar da Universidade Federal de Alagoas. E a aproximação muito fértil, muito rica. Eu gosto muito da UFAL, sou egresso da UFAL, sou apaixonado pela UFAL, sou professor da universidade e tentei desde o começo fazê-lo. Nós estamos hoje, praticamente o curso de Direito da UFAL, nós adotamos o curso de Direito. Adotamos no sentido de ajudar, né? Então, que acolá a gente manda móveis, manda... enfim, o que a gente dispõe aqui, computador, a gente manda para lá para ajudar. Além disso, nós tivemos a sorte de descobrirmos uma equipe lá do curso de matemática, que é um negócio, sabe, espetacular. Os caras que cuidam de inteligência artificial na universidade. É uma coisa de orgulhar o alagoano e orgulhar o estudante que acredita na educação pública, né? Eles têm projetos, assim, espetaculares. Então, nós trouxemos esse povo para cá. Nós fizemos um convênio muito barato para o bem que ele pode trazer para o Poder Judiciário. E esse povo está assentado nós estamos iniciando nosso trabalho na vara de execução fiscal de Maceió, que é a vara mais numerosa do ponto de vista do processo, mais problemática. Está lá o doutor Sandro Augusto, que é o juiz da vara, e ele está em contato permanente com esse pessoal para desenvolver, nós estamos já desenvolvendo ferramentas que nos possibilitem uma resposta maior e melhor do ponto de vista da velocidade. A ideia é a seguinte, é evitar, como é uma vara com muitos atos processuais repetitivos, é evitar que esses atos processuais repetitivos sejam feitos pelo servidor e sai o servidor e entra a máquina, né? Entra o computador, né? Então, nós estamos prestes a dar excelentes respostas para a população, graças a esse trabalho extraordinário da Universidade Federal de Alagoas, que, aliás, tem nos ajudado também na digitalização e na categorização de documentos históricos que nós estamos cuidando. Nós temos um acervo histórico muito interessante, nós estamos cuidando, se Deus quiser, até o final do ano que vem, nós estamos lançando o Museu do Poder Judiciário com processos relevantes do ponto de vista da história, processo de Delmiro Gouveia e processos de compra e venda de escravos, por exemplo, cujo material eu tive acesso, estou muito animado com isso.
né? E a parceria é sempre com a universidade. Presidente, além desses projetos que o senhor já citou aí, que outras perspectivas o senhor ainda tem o ano que vem, né, o seu mandato? Quais as perspectivas para 2020 nesse mandato à frente do Tribunal de Justiça de Alagoas? Eu estou acalentando, assim, além de consolidar essas bases todas que a gente lançou, e consolidar eu queria mencionar aqui o cartório unificado, que é a ideia de concentrar as atividades dos cartórios, das comarcas, das varas todas num único lugar e deixar para os cartórios só as atividades de urgência. E aí a gente tem um aumento da produtividade de 30% e uma resposta muito mais rápida, né? Eu tenho 3 grandes projetos, além do museu que eu já falei, eu tenho mais 3 grandes projetos na cabeça e que tem que colocar em prática. Aliás, 4. O primeiro é lançar pelo menos parte do novo fórum de Maceió. Nós estamos com um projeto arquitetônico definido, já temos dinheiro mais ou menos garantido e agora nós vamos colocar a mão na massa para começar a construção. Uma parte, pelo menos, eu espero entregar ainda na minha gestão para a sociedade, né? É o grande projeto de engenharia e de arquitetura da história do Poder Judiciário alagoano. Além disso, mais 3 projetos. Um projeto de desencarceramento. O que é isso? Veja, a prisão custa caro, custa muito caro, socialmente falando. Um preso custa, em Alagoas, na média, custa R$ 2.800 per capita. Se você multiplica R$ 2.800 per capita por 100 presos, quanto dá? Me ajude aí. Vai dar quase 200 mil, mais de 200 mil. R$ 280 mil. R$ 280 mil que podiam estar sendo investidos numa escola dessa aqui, ó, que vocês me mostraram. Uma escola que prepara o jovem, né, para o mundo digital, né? E que nós estamos gastando, investindo, jogando dinheiro no cárcere, né, que facciona, que denigre, Então, qual é a ideia? É pegar os crimes de pequena lesividade e evitar a prisão. Mas como é que faz? Ao invés de levar para a prisão, leva o sujeito para casa. Mas como é que controla? Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta junto com o ITEC, né? Onde ele vai ser controlado por um simples celular. Né? O celular. Celular onde a gente vai ter acesso à face dele, à voz dele, na hora que a gente quiser. A ideia é evitar esse custo. Evidentemente que é uma ideia que se relaciona a crimes não violentos. Ou crimes praticados sem violência e sem grave ameaça. É importante, presidente, esclarecer Exato. para que isso não passe, claro. porque a justiça está soltando os presos para... Inclusive essa é uma ideia minha que eu não sei nem se eu vou ter condições de convencer os meus colegas juízes, não é? Mas nós vamos tentar, né? Eu defendo que a prisão tem que ser reservada para crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. Ou então, aqueles crimes que, embora não praticados mediante violência ou grave ameaça, têm um grau de legitimidade muito amplo, como, por exemplo, o tráfico de entorpecente, que acontece não necessariamente mediante violência ou grave ameaça. Tá? Esse é um projeto. O segundo projeto, o segundo e o terceiro são correlatos. Nós fizemos o quê? Nós transformamos a vara de crimes contra a infância, contra os idosos e crimes de trânsito. Nós transformamos essa vara numa vara de crimes contra populações vulneráveis. E aí se inclui tudo, todas as vulnerabilidades, né? Então, vara de crime contra o morador de rua,
contra o negro em função da sua condição de negro, contra o índio, contra o homossexual, enfim. E estamos tentando, naturalmente, convencer o governador. Já tive uma conversa inicial com ele, gostou muito da ideia. Fazemos uma delegacia correlata, porque senão não vai adiantar. Porque para atender essa população, o policial precisa ser um policial, digamos, ideologicamente, politicamente, filosoficamente diferenciado. Ele não tem que entender. Exato, não pode ser um policial qualquer. Tanto que o pessoal que tem as suas liberdades de culto desrespeitadas, me reclama muito que quando vai para a delegacia são muito mal atendidos, não é? Muito mal atendidos porque o policial não foi, enfim, treinado para isso. Então, vamos tentar criar essa delegacia e colocar lá policiais a dedo, que tenham uma compreensão dessa realidade para nos ajudar. Então, na essência, qual é a ideia? É colocar no único espaço a justiça e a polícia. Isto no que diz respeito aos crimes contra as mulheres, né? E a ideia é fazer uma casa da mulher, um espaço onde vai ficar o juizado da mulher, onde vai ficar a delegacia da mulher, onde vai ficar a defensoria pública, o Ministério Público, um setor de apoio psicopedagógico e uma casa de passagem, onde a mulher tenha onde pernoitar. Por exemplo, em caso de ter que sair emergencialmente do lugar onde ela está sendo vítima da agressão ou da ameaça. Tá? E vai ter cárcere também, porque vai ter delegacia lá. Tá? A mesma ideia nós vamos fazer com relação à criança vítima de violência. E aí eu quero expressar aqui a minha até indignação. Eu tenho conversado com a juíza responsável por isso e os relatos impressionam, chocam. Os relatos de violência contra as crianças, né? E violência sobretudo sexual, né? Algumas delas praticadas, inclusive, com a aquiescência da própria mãe. É uma coisa muito triste. Então, nós precisamos dar uma resposta melhor. Qual é a ideia? É fazermos um espaço semelhante à Casa da Mulher, fazer uma Casa da Criança. Nesse caso, com alguma especialidade. Vai ter que ter espaço lúdico. Vai ter que ter uma sala de depoimento especial. O que é uma sala de depoimento especial? É uma sala, o CNJ impõe isso, é uma sala onde a criança vai prestar o depoimento dela, mas o depoimento tem que ser conduzido por pessoas treinadas para isso. E o depoimento tem que ser único. Não pode haver um depoimento para a polícia e depois um depoimento para a justiça, porque aquilo dói muito. Você revitimiza a pessoa, né? Então, fazer um depoimento único. E a ideia é fazer tudo num único espaço, num grande espaço, numa espécie de centro de justiça e cidadania, envolvendo todo mundo, né? Envolvendo todos os setores, todo mundo que é interessado nisso, todo mundo que é engajado nisso, né? Queremos aqui agradecer ao presidente do TJ Alagoas, desembargador Tutimés Ayran, por essa entrevista exclusiva para a TV Com Maceió. Acompanhe no nosso canal, canal 12 da NET, e também nas nossas redes sociais.